Agora, nós vamos falar sobre contratos, né? Beleza. Então vamos falar sobre contratos, né? Os contratos das linhas de transmissão, os contratos de concessão de linhas de transmissão, eles são contratos de longo prazo, tipicamente são contratos de 30 anos. Aqui tem até um print de um contrato, de uma cláusula do contrato de transmissão daquela primeira empresa que a gente viu naquele primeiro exemplo. Ele justamente fala aqui que o contrato de concessão para transmissão de energia elétrica, ele tem um prazo de 30 anos contado a partir da data da assinatura do contrato. Ou seja, uma empresa ela vai praticamente garantir por 30 anos uma receita corrigida pelo IPCA, pela inflação oficial do país. E isso para as empresas é de uma forma muito segura, né? Considerando que ali ela não vai ter necessariamente, depois dela ter ganhado a concessão, ela não necessariamente vai ter uma concorrência, né? Então é uma situação, as empresas de transmissão elas ficam numa situação relativamente tranquila, né? Mais pro final nós vamos falar dos riscos, mas é bem tranquilo para as empresas de transmissão. Aqui nós vamos falar agora das categorias dos contratos de transmissão, né? Tem os contratos de categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Os de categoria 1 são contratos mais antigos, são contratos que tiveram a sua outorga antes de 1999. Como esses contratos são mais antigos, eles eram corrigidos pelo IGPM, unicamente pelo IGPM. A revisão tarifária desses contratos de transmissão eram de 5 em 5 anos. E o que é essa revisão tarifária? Revisão tarifária é o processo de valores, de revisão dos valores das tarifas pagas, ou seja, da RAP paga para as empresas transmissoras. E esse valor ele pode ser alterado pela ANEEL para mais ou para menos nesses períodos, justamente dependendo das mudanças ocorridas nos custos do mercado dessas empresas, na comparação dessas tarifas com as de outras empresas semelhantes no exterior, da eficiência dessas empresas, da necessidade de obter tarifas mais justas e retorno mais adequado aos empresários. Ou seja, essa revisão tarifária de 5 anos vai revisar a RAP paga e verificar se está em conformidade com o que é pago no exterior, né, e está remunerando corretamente o capital. E o principal objetivo dessa revisão tarifária é justamente garantir uma tarifa justa, tanto para os consumidores quanto para os investidores, e justamente estimular o aumento da eficiência e da qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica, né? Ou seja, essa revisão tarifária de 5 em 5 anos no caso do categoria 1 e 5º, 10º e 15º ano no caso do categoria 3 é justamente para isso, né? Para garantir uma tarifa justa tanto para os consumidores quanto para as empresas. Aqui tem algumas observações, né? Em relação aos contratos de categoria 1, esses tiveram as suas concessões prorrogadas por mais 30 anos em 2012, pela medida provisória 579, depois convertida em uma lei, né? E tiveram um índice de correção desses contratos, dessas concessões, para o IPCA. Os contratos de categoria 2 foram os leilões entre 99 e 2006, e aí foi variado o índice de correção. Os mais antigos de categoria 2 corrigidos pelo IGPM e os mais recentes de categoria 2 corrigidos pelo IPCA. Nesse caso, os contratos eles não possuem a revisão tarifária, mas em lugar disso, a RAP é reduzida pela metade a partir do 16º ano de operação. Ou seja, ele trocou a revisão tarifária por uma redução pela metade a partir do 16º ano de operação. E o prazo de concessão desse categoria 2 é 30 anos. E tem os contratos de categoria 3, que são os atuais contratos de transmissão, que são de 2006 para cá. O índice de correção deles é o IPCA, são todos corrigidos pelo IPCA. A revisão tarifária, que é o que eu disse anteriormente, né, que é para remunerar corretamente o investidor e cobrar tarifas justas dos consumidores, ela ocorre no 5º, no 10º e no 15º ano de correção. E o prazo de concessão dele também são concessões que duram 30 anos, né? Então, são contratos aí bem tranquilos para as empresas de transmissão.
Aqui nós temos alguns contratos da Taesa, inclusive alguns contratos mais antigos da Taesa. Né? A gente vê aqui, por exemplo, contratos de 2000 de categoria 2, né, que são corrigidos pelo IGPM. E aí é muito importante, quando vocês forem olhar as empresas de transmissão, justamente verificarem a categoria do contrato, verificar quando que vai ocorrer o término desse contrato, o encerramento desse contrato. Será que, por exemplo, essa empresa, os contratos de concessão dessa empresa não vão vencer muito próximos? Ela vai ter uma queda de receita muito brusca? Ou estão mais divididos, né? Por exemplo, a Taesa tem contratos vencendo entre 2030 e eu acho que até 2040, 2050. Então, tem um espaço aí que ela vai ter que reciclar, né, entre aspas, essas concessões, trocar essas concessões que vai retornar para o governo por outras concessões. Ela precisa de fazer essa gestão e nós, como investidores, também precisamos estar atentos a isso, né, para a gente não entrar em uma empresa que não está gerindo muito bem seus contratos de transmissão. Né. No caso aqui da Taesa, a gente tirou somente um print, né, mas pela análise que a gente fez anteriormente, a gente viu que a RAP era corrigida pelo IPCA, e no caso aqui seria mais uma análise das concessões, verificar quando que vai vencer essas concessões e qual o impacto em termos de RAP que isso traz para essa empresa, né, do setor de transmissão de energia elétrica. A mesma coisa vale para a transmissora paulista para a transmissora paulista, que é a ISA-CETEP, é outra empresa do setor de transmissão que também possui capital aberto na bolsa. Essas duas informações, tanto essa informação aqui da Taesa quanto essa informação da transmissora paulista, vocês conseguem no site de relacionamento com investidores da empresa. Eles possuem lá uma lista das concessões que eles possuem, né, e o percentual de participação aqui no caso da ISA-CETEP. Aqui a gente vê outros contratos da ISA-CETEP são relativamente antigos, né, mas que possuem aí sua RAP até 2000 tem contratos aqui que vão vencer em 42, em 2054, né, 2052, em 2039. Então é importante olhar, quando vocês forem olhar para as empresas de transmissão, olhar quando que as concessões delas vão vencer, né.